Olá, olá, Deus te abençoe. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que nós podemos refletir, falar sobre coisas do reino. Que bom que você está aí. Hoje nós vamos falar que, o que o domina. Muitas vezes perdemos a noção das coisas que estão acontecendo à nossa volta, então a ansiedade, a preocupação, as situações que você tem que lidar na sua vida, aquilo fica dominando você completamente. E eu quero chamar a sua atenção a essa reflexão. O que domina? Vamos a uma oração? Senhor Jesus, nós queremos clamar a Ti pelo Teu poder, Senhor. Dá a cada um agora, Senhor, esse entendimento sobre aquilo que acontece dentro dessa pessoa, em volta dessa pessoa, Jesus. Jesus, nós queremos dar a ela, Senhor, a verdade, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre no coração dessa pessoa e ela consiga, Senhor, enxergar as coisas do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que bom que você está aí. Mas a gente está falando sobre algo que eu preciso da sua atenção. O que o domina? A palavra de Deus, ela fala sobre a questão de que você vai estar diante do pecado, diante de circunstâncias adversas, diante até de você mesmo, diante de situações que você não tem a menor paciência, você não quer lidar com aquilo. Você vai estar diante dessas situações. E eu digo a você que muitas vezes a sua atitude frente a essas situações é de literalmente derrota. Não consegue lidar com aquilo, não quer lidar com aquilo, e você simplesmente não quer nem enfrentar aquilo. Aí você foge. E aquele medo domina você, aquele medo de enfrentar aquilo. Aí você começa tudo de novo. Isso é um processo dentro de você, do seu coração, e é algo que eu quero chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção sobre a questão de que o domina. É importante frisar que em Gênesis 4, 7 diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, a gente olha isso que foi dito lá em Gênesis, né? Para Caim, naquele lugar assim de não aceitação, de comparação, de frustração, dizendo que existe realmente o pecado e à medida que você alimente os seus pensamentos nessa direção, aquilo está diante de você, mas o pecado é quando você passa a ter a atitude naquela direção. Você se permite ser dominado pelas situações que estão à sua volta, você perde o controle, você simplesmente deixa aquilo dominar você, e quando você vai enxergar, já passou, perdeu a oportunidade. O que te controlou naquele momento? O que exatamente aconteceu para você ficar controlado? Você foi controlado pelo quê? Por você mesmo, pelo Espírito Santo, pela sua carne? É forte quando a gente começa a enxergar que existe realmente um controle que precisa ser exercido dentro de nós. E é muitas vezes negligenciado por circunstâncias. Porque como você acha que não está aguentando, ou porque você simplesmente não quer nem tentar, e tentando não consegue, você ou para de tentar e não exerce a atitude espiritual de se colocar-se diante de uma pessoa que é livre, que controla e que domina a si próprio através do poder de Deus, não exercer esse papel porque simplesmente os seus sentimentos estão dominando você. A palavra de Deus diz em 2 de Pedro 2,19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. O que significa dizer isso? Muitas vezes você, por se deixar dominar pelos seus sentimentos, você se deixa dominar, então você é vencido por você mesmo.
pelas suas emoções. As suas emoções passam a governar a sua vida, passam a governar as decisões que você toma, passam a governar as situações que você, por onde você passa, as decisões da sua vida são governadas pelas suas emoções. O que te domina? O que te domina? E aí, nessa reflexão, você passa a entender, meu Deus, eu preciso estabelecer um poder, né, um controle, um domínio, a capacidade de enxergar, a capacidade de ver, a capacidade de entender. Eu preciso enxergar. Mas nem sempre a gente consegue, porque exercer o domínio sobre nós mesmos é algo extremamente difícil. Se não fosse por esse lindo e maravilhoso poder que o Senhor realmente nos trouxe, nos capacitou. Porque através do Espírito Santo, né, os frutos do Espírito, e isso é a realidade daqueles que começam a perceber a necessidade, a importância desse processo. Qual é a importância desse processo? É que Deus te chamou para que você governe sobre você mesmo. E quando você começa a refletir sobre isso, você vai ver que várias áreas na sua vida não são governadas por você. São governadas por seus sentimentos, suas frustrações, sua ira. Em Tiago 1,19 diz: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, como é importante você perceber, você enxergar a necessidade de você observar mais as coisas, de você ouvir mais, falar menos. Porque o simples fato de você observar mais, de ouvir mais, vai te dar tempo para você digerir aquela situação e não agir pelas suas emoções. E mais do que isso, a ira pode simplesmente comprometer toda uma circunstância, toda uma vida, todo momento na sua vida, porque você simplesmente se permitiu não controlar essa área na sua vida. E parece que é algo que você não deveria pensar, mas vamos lá, quantas vezes diante de uma situação, por você ter explodido, você não ter tido cuidado, você foi injusto? Quantas vezes? Quantas vezes você não escutou o outro lado, já saiu falando, já saiu exercendo o seu poder, a sua justiça própria, e no final você descobriu que você estava errado? A necessidade de você acolher mais, de você se comprometer em ouvir mais o outro lado, pode ajudar você a ser uma pessoa mais justa, a ser uma pessoa que vai equilibrar as situações. Se você pudesse ter o controle sobre isso, que tal você exercer através do Espírito Santo? Você pode. Você pode. Mas quando você acha que não pode, já começa perdendo o jogo, quando você já começa achando que você não vai conseguir, então você não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então você não dá espaço para que o Senhor trabalhe na sua vida de uma forma que você comece a perceber o que te domina. E nesse conhece a ti mesmo, né? Se conhecer dentro de você, você começa a perceber, mas espera aí, nesse lugar aqui eu fui dominado e controlado pela minha raiva. Nessa situação aqui eu fui controlada e dominada pela minha ira. Nessa situação eu fui controlada e dominada pela minha frustração. Eu fiz isso porque eu estava frustrado. Eu falei aquilo porque eu estava com raiva. Então eu digo para você, nesse momento e nessa situação, o que te controlou? Não foi Deus. Sequer foi você. Seus sentimentos, suas emoções. Aquele momento levou você àquela situação. Então é isso que eu quero trazer você a uma percepção. Eu quero chamar você a entender que quando a gente entende a capacidade, quando a gente começa a perceber que quando a gente fala demais, quando a gente está falando demais, está chateado, está falando demais,
provavelmente você vai cometer uma transgressão. Então, o risco de falta de controle, quando você se permite ficar falando sem parar, com raiva, ou falando quando você está com raiva, isso faz você pecar. Isso faz você fazer algo errado. Isso descontrola, isso sai do controle de Deus. Porque quando você fala muito rápido, não dá tempo do Espírito Santo falar com você. Você está falando muito, e cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo vai ter que falar com você, tem que dar espaço para isso. Você tem que dar um espaço. Espera, fala uma coisa, guarda, espera um pouquinho. Aí eu estou com raiva, então sai de perto, porque se você ficar falando sem parar, você vai cometer pecado, você vai cair, você não vai ter o controle. A palavra de Deus diz, vamos lá, vamos trabalhar nesse lugar que em Provérbios 10, 19 diz, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. É muito forte. Na multidão de palavras não falta transgressão. Olha que verdade profunda que fala a palavra de Deus. Ou seja, à medida que você comece a falar aí, na multidão de palavras não falta transgressão. Na medida que você se permita falar, primeiro a outra pessoa que está ouvindo, Deus abençoe essa pessoa, né? Mesmo que ela esteja errada, mãe faz isso. Mãe chega e fala. E aí a gente vai lá e fala de novo. Aí chega uma hora que a gente não aguenta mais de falar. A gente fala muito. A gente fala muito, porque mas ele é muito teimoso. Aí a gente fala. A gente acha, na nossa teoria, que falar demais em cima toda hora vai fazer aquela pessoa mudar, vai fazer seu filho, seu marido, vai fazer seu amigo mudar, porque não muda. Você vai falar muito e não vai mudar. Então, tem que falar menos. E quando falar, tem que falar assertivo. Naquela situação, você tem que estar preparada para falar, ser guiada pelo Espírito Santo e entender que quanto mais você vai ficar falando, mais você vai desgastando a você mesmo e a outra pessoa. Nesse lugar de transgressão, nesse lugar de que o que te domina, é um processo longo a sua percepção do que está te dominando a cada momento. Se Deus está dominando você, então você está buscando o Espírito Santo, o que você vai fazer naquela hora? E eu digo para você, a gente só lembra disso quando passa pela situação. Passou, meu Deus, eu me deixei dominar por um vento, uma coisa. Aonde que você está? Qual o processo que você tem que ver? O que Deus quer falar com você? Nesse lugar é o lugar de transformação, é o lugar de percepção. E aí você começa a ser comandado pelo Senhor. Em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, aquilo que, na verdade, te domina tem que ser o Espírito de Deus. Porque à medida que você é guiado, à medida que você permite que Deus possa trazer você a capacidade de ser guiado por Ele, então você não pode ser guiado por qualquer outra coisa que não seja o Espírito Santo. Mas para isso acontecer, você tem que dar esse espaço, você tem que dar essa margem, você tem que entender que quando você não está em oração, buscando o Senhor para aquela situação vai te controlar. Aquela situação vai te dominar. Ao ponto de muitas vezes você desistir de fazer aquilo que você tinha que fazer. Aquele desencorajamento dominou tanto a sua mente que você acabou perdendo o prazo, não fez o que podia fazer, passou o dia e você acabou não fazendo. Então você pode me dizer que o que te controlou foi Deus? Deus não faz você perder as coisas, Deus não faz você desistir das coisas. Deus só vai fazer um caminho que vai abrir os seus olhos, vai tirar você da escravidão. A palavra de Deus é muito clara. Ela vai transformar nesse lugar em que você vai começar a dominar, você vai dominar e controlar sobre todas as situações na sua vida. Essa é a promessa do Senhor. Ele quer que você domine sobre todas as áreas da sua vida. Isso não significa dizer que vai ser fácil, mas se não tiver uma pessoa, que é você,
a dominar sobre a sua própria vida, aí eu vou fazer a pergunta: o que o domina? Quem nesse momento está dominando você, as suas emoções? O que nesse momento está acontecendo? E é que a gente faça essa pergunta, porque aí você vai gerar uma resposta. Se é o Espírito, né, Santo que está te guiando, e o fruto, né, porque se o Espírito Santo está te guiando, tem que ter fruto. E o fruto do Espírito já está lá, já está determinado na palavra. Se é algo diferente que está acontecendo na sua vida, então o que você vai fazer? Você vai questionar isso dentro de você, vai falar: eu não aceito ficar prostrado, eu não aceito ficar desencorajado, eu não aceito viver essa derrota. Eu vou andar, eu vou conseguir, eu vou lutar. E aí você traz esse lugar, você traz esse domínio, você consegue perceber como é importante Deus trabalhar na sua vida e dominar sobre a sua vida, mas você tem que deixar, você tem que permitir. E a palavra de Deus falou e fala a cada momento que você for ler sobre essa estação de domínio, sobre esse lugar de domínio. Como é importante nesse lugar que você domine sobre as águas, domine sobre os seus sentimentos, domine sobre aquela área na sua vida. E quando você está prostrado e se sentindo dominado por isso, você tem que reagir, você tem que se posicionar e falar: Deus me deu essa capacidade de domínio sobre a minha palavra, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Eu consigo dominar isso. Como, Senhor? Como se eu estou prostrado? Como se eu estou inseguro? Como as coisas estão tão confusas dentro de mim? Como é que eu vou conseguir dominar, Senhor? Aí é o lugar onde Deus age. Porque você vai pedir a Ele que você exerça aquilo que é direito, de direito, é por direito lançado na sua vida. Você tem esse domínio. Deus já te deu esse domínio. Você tem que entrar nesse lugar, porque aquilo que você não toma posse, alguém controla. Sabe, às vezes o possuidor é aquele que tem domínio sobre a coisa. Então você tem domínio, você precisa dominar sobre áreas da sua vida. Então você tem que ter domínio, é um direito que te assiste, porque Deus te dá esse direito de dominar sobre você mesmo. Isso vai ser um exercício, porque você só vai ser chamado a exercer esse domínio quando você estiver com falta de domínio. Aí você vai perceber: opa, eu estou fora do lugar, eu estou fora da vontade de Deus. Então eu preciso trabalhar dentro desse limite. Eu preciso exercer o domínio sobre os meus sentimentos. E como isso vai acontecer? Não vai acontecer da noite para o dia. Vai acontecer através do exercício da sua oração, da sua decisão de não deixar isso ser dominado por qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, coloque uma oração nisso. Essa pessoa está frustrada, magoou você, comece a orar por ela. Aquilo ali começa a ser dominado, aquela área na tua vida de frustração começa a ser transformada no poder de oração para você estar liberando perdão e, ao mesmo tempo, aceitando dentro de você a digestão, digerir aquele momento de grande frustração. E como Deus faz é algo muito fantástico. Em Romanos 8,15 diz: por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor? Mas recebestes o espírito de adoção, os filhos pelo qual clamamos: Abba, Pai. Se nesse momento nós aceitamos, se nesse momento nós aceitamos o que Deus nos trouxe, nós somos filhos de Deus. E no próximo culto eu estarei falando sobre isso. Se nós aceitamos esse lugar espiritual, se nós reconhecemos a autoridade de Deus, se nós entendemos que essa é a autoridade de Deus na nossa vida, então nós precisamos usar essa autoridade. Como? Primeiro perguntando: o que está te dominando agora? Se é Deus, se Deus realmente está dominando a sua vida, então você tem que orar. Se Deus está dominando a sua vida, então você tem que ler a palavra. Se Deus está dominando a sua vida, você tem que colocar aos pés do Senhor todas as situações que estão acontecendo na sua vida.
E aí você vai ver, poxa, naquele momento eu deixei meus sentimentos me dominar, eu deixei a ira me dominar, eu deixei a confusão, porque existe uma confusão. Às vezes você vai ficando com medo, vai deixando tudo confuso, tudo fica tão confuso, pessoas com espírito de confusão, e você não fica em oração, você vai no barco delas. Deus tem a capacidade de transformar tudo isso. E você? Você está disposto a dominar sobre essas áreas na sua vida? Você está disposto a enfrentar esses momentos na sua vida de profunda confusão, esse lugar em que você acha que está descontrolado, tão confuso? Nesse lugar eu quero chamar você a essa percepção. O que o domina? E à medida que você vai crescendo e você vai acreditando e percebendo que Deus quer que você domine, exerça esse domínio. Não será fácil, assim como qualquer tipo de trabalho que você faça, no início é muito difícil, até você entender como você tem essa capacidade, mas você tem, tá aí dentro. Você é um filho de Deus, então você recebeu Jesus no seu coração, está aí dentro, a força dentro de você, e você foi chamado, tá lá dentro de você esse domínio. Essa capacidade está ali, é o Espírito Santo, é isso que você vai conseguir. Mas você precisa exercer esse papel. Isso não vai cair, puf, caiu do céu e eu começo a dominar sobre todas as áreas da minha vida. Não funciona assim. Você vai cavando, você vai aprendendo, vai ouvindo o Espírito Santo, vai sendo ministrado, as coisas vão sendo transformadas, e quando você menos esperar, você vai ficar impactado. Porque a gente às vezes acha que nunca conseguiu, diz, nunca consigo, tal. Mas aí você, naquela situação eu controlei. Naquela outra, eu fiquei calada. Veja se você não já está fazendo isso. Veja se algumas áreas você já não consegue perceber, porque a gente percebe, que a gente já não caiu naquela cilada da ira, sabe? Aquela pessoa fica cutucando você, você fica em silêncio, guarda, fica em oração. Opa, não? Já, certamente algumas áreas você já conseguiu crescer. Mas temos aí muitas coisas para fazer. Mas, pastor, eu não consigo, olha só. Eu não estou dizendo que você vai conseguir da noite para o dia, eu estou dizendo que dominar é algo que você vai conquistando até chegar a um ponto que você vai entender, você vai controlar você vai amadurecer os seus sentimentos. Então você começa realmente a ter reações melhores, você vai começar a filtrar seus sentimentos, vai começar a passar pelo crivo da oração, do aconselhamento, aquela vontade que você tem de chutar o balde, eu quero chutar tudo, quero fazer tudo. Isso vai sendo transformado no seu coração. Então, aqui vai a decisão: dominar, controlar, acreditar. A palavra de Deus dá a você essas promessas, todas elas. Então, nós precisamos ter uma estratégia para esse domínio, passo a passo. É nesse lugar, eu sou muito sentimental. Tudo que entra, eu fico frustrado. Quando vem um monte de problema, eu me congelo, eu fico congelada. Quando alguém abate e me critica, eu fico irado, ou então eu fico com raiva daquela pessoa. Bom, então, se você tem está passando por todos esses processos, começa com um de cada vez. Primeiro perceba a sua reação. Percebeu a sua reação? Então agora vamos lidar com essa reação com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu acabei de ser corrigido. O que eu faço? No meu caso, há 30 e tantos anos atrás, eu lembro que uma das coisas que mais me ajudaram a mudar a questão de quando eu era criticada é aprender a orar e pedir a Deus: Senhor, me ajuda a receber. Senhor, me ajuda a receber. E foi assim que eu fui aprendendo a receber, e cada coisa que eu recebia, eu, 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 eu processo e aprendo com aquilo. Eu vou aprendendo com aquilo. E é isso que eu quero chamar você, para que você possa aprender. Que o Senhor possa trazer a você esse controle. O controle de Deus na sua vida vai ser exercido quando você deixar que Deus te controle.
E para isso você tem que dar permissão. Você tem que dar permissão para que Deus entre em todas as horas, em todos os momentos, principalmente nos momentos que não tem mais controle. É isso que eu quero chamar você a crescer, a perceber, a enxergar. E aí você vai entender. Deus tem o controle. Deus tem o controle de tudo, mas se você quer aprender a controlar, a dominar sobre as áreas na sua vida, então você precisa permitir, dar permissão para que ele possa te treinar. E digo a você, de antemão, você vai ser treinado. O Espírito Santo vai te ensinar. Ele realmente sempre nos ensina, a cada momento, desde que você permita que ele fale com você, que ele fale lá dentro de você, para a sua transformação. Amém? Vamos fazer uma oração sobre isso. Vamos colocar no altar e dizer: Senhor, eu quero ter esse domínio. Eu quero dominar sobre as águas dos meus sentimentos. Eu quero, Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua autoridade, Senhor, que cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, Senhor, possa colocar no teu altar, Senhor, a capacidade de aprender a ter domínio, Senhor, a dominar todas as áreas, Senhor, sobre todas as áreas que essa pessoa está passando. Senhor, eu te peço, Senhor, ajude ela a refletir, Senhor. Ajude ela a ver, Senhor. Ajude ela a enxergar essas situações, Senhor, de uma forma diferente, como um desafio, Senhor, a ter domínio, Senhor. Um desafio a abrir a porta e deixar que o teu Espírito Santo ministre sobre essas águas dos sentimentos e seja qual for a área que essa pessoa precisa dominar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, quero dizer para você e espero que você me escute. Você tem que se inscrever no nosso canal, ativa lá o sininho e dá o seu like. Quero ver seu like, quero ver seu like. Todo mundo passando like agora. Em nome de Jesus. E eu quero chamar você para você poder participar. Nós estamos dentro de um processo muito grande e a gente quer ajuda, a sua ajuda, porque nós queremos colocar o nosso cura interior dentro de um projeto da internet, um projeto muito legal, em que a gente está querendo ministrar as pessoas de uma forma bem mais ampla. Então, eu quero chamar você a participar, você que é dizimista, você que é ofertista, você que não conhece o nosso Ministério de Cura Interior, então seja bem-vindo. Temos muitos anos, muitos caminhos que nós tivemos através de muitas pessoas. Eu quero chamar você para participar. Nós precisamos da sua ajuda. E eu quero dizer que depois que acabar esse culto, nós estaremos nas salas de Zoom. O que é a sala? Na sala a gente tem um aplicativo chamado Zoom, que não é o nosso, né? A gente vai lá, você entra lá no aplicativo e aí você passa 30 minutos fazendo um trabalho de cura interior. Caso você queira se inscrever, isso é uma coisa muito importante. Se você quiser participar de cura interior, se você quer trabalhar áreas na sua vida, se você quer se espiritualizar, então é importante você se inscrever num curso. Durante toda a semana a gente tem cursos que você pode se adequar e também você tem a oportunidade de conhecer uma pessoa que possa ministrar. Nós temos líderes que trabalham com cura interior, que podem te ajudar a sair desse momento que você está passando. Então, você se inscreva. 21 987 10 70 70 é o WhatsApp. Você vai lá, eu quero participar toda semana do curso, poderia me inscrever? Então, você vai lá e se inscreve. É uma coisa muito, muito profunda você trabalhar. Agora, daqui a pouquinho nós vamos estar juntos. Toda a nossa equipe, Cura Interior, 30 minutos, e você já começa a fazer essa, sabe? Você já começa a aprender a lidar dentro de você com as coisas no seu coração, para você ter um relacionamento maior com Deus, com mais profundidade. Nós queremos dizer que nós amamos você e estamos te esperando. Te esperando. Você que vem nos acompanhando há tanto tempo, muito obrigada. Estamos muito felizes de estarmos juntos e eu quero chamar você para agora. Ah, eu não sei mexer, pastora. 21 987 10 70 70. Quero chamar você para você poder participar da sala de Zoom, que é um momento que você vai poder, em 30 minutos, fazer um trabalho de cura interior. É só o início.
Quer se inscrever? 21 987 10 70 70. Quer pedir oração? 21 987 10 70 70. Tá bom? Deus te abençoe. A paz do Senhor.